Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Jesus nos adverte que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus nos adverte também que no mundo tereis tribulações, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis obstáculos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, nessa época, já nos advertia, nos alertava com relação ao enfrentamento das dificuldades, dos obstáculos, das situações difíceis. Na verdade, ninguém gosta de passar momentos difíceis. Ninguém gosta de acontecimentos desagradáveis. Não é um prazer enfrentar um caso triste, vivenciar fatos que causam angústia. Não, isso não traz prazer nenhum. O natural, o normal, é só queremos o que nos faz feliz, o que nos traz tranquilidade, o que nos acalma e serena a mente. Mas sabemos que ninguém gosta de obstáculos, dificuldades, mas sabemos também como os contratempos, como os dissabores, como as dificuldades nos ajudam a crescer. Como essas situações difíceis nos ajudam a crescer espiritualmente. Com relação às dificuldades, os desafios, os momentos tensos e contratempos, que são absolutamente normais e necessários para a nossa evolução, com relação a isso, o que importa não é o que nos acontece. O que importa é como reagimos a cada situação que nos exige, ora, paciência, que nos exige, ora, resignação, que nos exige, ora, capacidade de enxergar o futuro. Isso tudo nos é exigido. Isso tudo nos é exigido quando enfrentamos uma situação adversa. E é interessante a gente observar o seguinte, porque às vezes a pessoa, eu não gosto de dificuldade, eu gostaria que tudo fosse tudo tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum empecilho, mas gente, essas dificuldades, elas são naturais. Veja bem, já pensou se os pais não levassem os filhos para a escola? Já pensou se não dessem a oportunidade dos filhos aprender, estudar? Já pensou se os alunos não tivessem prova, se não tivesse teste? Seria somente uma ignorância. A mente deles atrofiaria cada vez mais. Tem um outro exemplo também fácil de entendermos a necessidade das dificuldades. Os jogadores, os atletas. Já pensou se os jogadores, os atletas, não praticassem exercício físico? O que acontecia com os braços, com as pernas, com os músculos? Atrofiariam, chamariam doenças. Exatamente, porque a prática de esportes realmente
atrai saúde, assim como a morosidade, o sedentarismo atrai doenças. Por isso é importante o esforço físico. Afinal, sem esforço físico, sem luta, sem suor, a mente e o corpo atrofia. Tudo que não passa pelo processo do trabalho, do esforço próprio, da labuta, tudo que não passa por esses processos, caminha para o abismo da acomodação, da estagnação. Muita gente já ouviu a frase: ferramenta que não trabalha, enferruja. A mente também é assim. E nós, quando enfrentamos uma dificuldade, estamos trabalhando. Até a nossa sagrada água. A água pode ser pura, pode ser uma água límpida, pura, mas se ela ficar parada, ela se torna insalubre, deletéria, tóxica. É lógico que ninguém quer que aconteça somente coisas ruins com eles. Ninguém pede que aconteça coisa ruim. Afinal, estamos aqui para evoluir e ser cada vez mais feliz. Esse é o objetivo da evolução. É para isso que Deus nos fez, para evoluir, para sermos felizes, esclarecidos, cada vez mais iluminados. Mas a realidade é que todo o caminho da evolução exige trabalho, luta e dedicação. Repetimos, o caminho da evolução exige trabalho, luta e dedicação. Isso a gente não pode omitir. Todo trabalho evolutivo requer trabalho, luta, dedicação. Quando a gente enfrenta uma situação difícil, aparece para nós dois caminhos. Um abismo das reclamações, da revolta e do desânimo, ou quando a gente enfrenta aquele problema com resignação, fé e coragem, aí apresenta para nós um outro caminho. Escalamos a iluminada trajetória do crescimento espiritual. Para a conquista desta elevação espiritual, precisamos enfrentar nossas dificuldades se aliando a Jesus e usando as armas do Evangelho. Diante de todas as dificuldades, diante de todos os dissabores, diante de todos os obstáculos, precisamos nos aliar a Jesus e usar as armas do Evangelho. Somente assim vamos conseguir transformar as dificuldades em construtivas experiências. Somente assim vamos absorver dessas experiências as sagradas lições que Deus nos dá a oportunidade de aprender. Com o Evangelho, as dores da alma são convertidas em crescimento para o espírito e saúde para o corpo. Quando enfrentamos nossas dificuldades com resignação e fé em Jesus, podemos até chorar, nossas lágrimas podem até correr, mas estas nossas lágrimas lavam nossa mente, lavam nosso coração, deixando-nos limpos de todas as sujeiras do medo, de todas as sujeiras da incerteza. As lágrimas provocadas pelas dores, quando passamos essas dores com resignação e fé, estas lágrimas lavam a nossa alma e cada vez mais leve nos tornamos, mais saudáveis e mais confiantes. Isso é fundamental, compreender que quando estamos com Jesus, não existe dificuldade, não existe sofrimento em vão. Quando temos certeza absoluta que Jesus está conosco, não temos medo dos vendavais, dos contratempos, porque estamos agarrados no coqueiro da fé. A gente imagina uma ilhazinha no oceano onde só tem um coqueiro e vem aquele vendaval forte, quase que derruba o coqueiro. Então a gente fala, quando temos absoluta certeza de que Deus está conosco, é natural que venham os vendavais da dificuldade, mas estamos agarrados ao coqueiro da fé. E a gente sabe que esse coqueiro da fé jamais vai nos deixar desamparado. Uma das armas do Evangelho é a fé.
pois a fé é o poderoso escudo que nos protege das perigosas flechas do desânimo. A fé é o poderoso escudo que nos protege das perigosas flechas da tristeza. A fé, a pequeníssima fé, a mínima fé que a gente tem, por mais pequena que ela seja, desde que seja sincera, a fé é o poderoso escudo que nos protege das perigosas flechas do desânimo, da tristeza e principalmente do desespero. Quando estamos com Jesus, não temos medo dos problemas, não desesperamos com nenhum problema. Na companhia desse jardineiro chamado Jesus, e usando as ferramentas do Evangelho como a paciência, a oração, o perdão, a perseverança, vamos transformando as mágoas e ressentimentos em adubo para as flores de felicidade do jardim da nossa vida. O que precisamos é isso, é ter certeza absoluta que essas mudanças que acontecem na nossa vida, que a gente não queria, nós não temos certeza se é justamente isso que vai nos levar para um lugar melhor. Nós não temos certeza se isso é que vai nos tirar de uma situação perigosa no futuro. Vamos abraçar as mudanças que aparecem na nossa vida como um convite para Deus, um convite de Deus para que a gente ore mais, confie mais, deixe mais as coisas por conta do próprio Jesus. Muitas situações que a gente pensa que desabou, que desandou, na verdade, são turbulências que o mundo espiritual nos expõe para que a gente saia mais fortalecido, mais encorajado. Às vezes uma ofensa, às vezes uma calúnia, às vezes uma palavra tão ferina de uma pessoa, é justamente Jesus nos convidando a exercitar a paciência, exercitar a benevolência e a indulgência para com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa nos ofende de graça, muitas vezes a pessoa fala de nós pelas costas, falando coisas mentirosas. Jesus pede que a gente pense naquela pessoa, não como uma pessoa malvada, mas como uma pessoa doente. Se ela está mexendo com você, que é inocente, se ela está levantando calúnias contra você, que nada fez com ela e também que nada fez com outro, é porque Jesus está pedindo a você que tenha aquela pessoa não como uma pessoa má e perversa, mas como uma pessoa doente. Uma pessoa que está tentando espalhar semente na vida das pessoas. E quando a gente conscientizar que aquela pessoa é uma pessoa doente, é uma pessoa infeliz, a primeira coisa que a gente faz é orar por ela. É orar por ela. Vamos orar. Orar por aquelas pessoas que a gente ainda não gosta. Vamos orar. Orar por aquelas pessoas que ainda falam de mal de nós. Vamos orar antes de enfrentar os nossos problemas. Vamos orar pedindo a Deus, Senhor, nos ajude a entender para que eu enfrento esse problema. O que esse problema tem para me ensinar? Eu tenho certeza absoluta que eu não estou enfrentando esse problema à toa. Nem foi uma coincidência. Esse problema, essa dificuldade, esse obstáculo tem alguma coisa para me ensinar. Tem alguma coisa para me passar. Senhor Jesus, me ajude a não desperdiçar nenhuma dessas experiências e principalmente não revoltar. Que eu não fique triste, E assim, pedindo calmamente a Jesus, em orações que saia realmente do fundo do coração, aos poucos, Jesus, o nosso anjo da guarda, Maria de Nazaré, vai nos ajudando a enfrentar as situações, vai nos ajudando a compreender a necessidade dessas situações difíceis, vai nos dando ânimo, coragem, resignação, cada vez mais
estamos então assim, com Jesus sendo aliado dele e com as ferramentas do Evangelho, a gente vai transformando dificuldades em grandes lições. E quando a gente vence uma lição, quando a gente vence um problema, quando a gente vence um obstáculo, a gente sai dele mais fortalecido, maior, mais agradável, mais confiante em nós mesmos. E além de sair assim, alegre, feliz por ter vencido mais uma luta, a gente passa a ser exemplo para muita gente. Quanto mais a gente vence nós mesmos, mais calmo nos tornamos, mais confiante nos tornamos, com menos medo enfrentamos o futuro, porque passamos cada vez mais ter certeza absoluta que sempre eu passei problema, sempre eu tive problema, não só eu, mas como todos, até aqueles que viveram uma vida santa, que nunca machucaram, que nunca feriram, que nunca fizeram mal para ninguém. A vida deles, a existência deles foi de muito sofrimento, de muita dificuldade, de muitas lágrimas. Logo eles que não fizeram mal para ninguém. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente nota, a gente observa que até as pessoas que só fazem o bem, elas precisam das dificuldades. As dificuldades são escadas de luz que nos levam até Deus. As dificuldades, as adversidades, os obstáculos, são oportunidades que a gente tem de conversar mais pertinho de Deus, de chegar até Ele mais rápido. E também as dificuldades são as oportunidades que Deus chega para nós e de uma forma rápida. Quando a gente faz uma prece, quando a gente pede a Jesus, pede a Mãe Santíssima, pede o Pai Celestial, ajuda, ânimo, coragem, paciência, fé, resignação. Quando a gente faz esses pedidos a Deus e a Jesus, antes dessas orações chegarem no céu, as bênçãos do céu já chegou até nós. O amor de Deus por nós é tão grande que antes que as nossas orações cheguem ao céu, a resposta para essas orações já chegaram. Então vamos confiar, vamos até agradecer a Deus as dificuldades, vamos agradecer a Deus os obstáculos que exige de nós paciência, esforço, fé, coragem. É através das dificuldades. Não é que a gente quer dificuldade, não é que a gente pede dificuldade, não é que a gente gosta disso, mas é que a gente precisa de compreender a importância dessas dificuldades, dessas adversidades, para a gente crescer como verdadeiro cristão, confiar mais em Deus, confiar mais na gente mesmo, ter mais paciência, conscientizar e respeitar sobre a nossa pequenez, ter mais humildade para compreender que somos fracos, somos pequenos, a nossa fé é vacilante, mas com Jesus essa fraqueza fortalece, com Jesus essa fé agiganta, com Jesus tudo se transforma. É para isso que servem as dificuldades, para que a gente realmente abrace Jesus e que sinta também o abraço de Jesus por nós. Que as nossas dificuldades sejam abençoadas por Deus. Que Deus não tire de nós as dificuldades, mas nos fortaleça para vencê-las e principalmente para aprender a lição que justifica a presença dessas dificuldades em nossas vidas. Graças a Deus, muita paz. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olharmos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus.
Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos, com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.